É o 6, pastor. Estamos aí, né, entrando em fevereiro, mais um mês se iniciando, né? O Senhor nos guardou até aqui, nos manteve até aqui, vivemos aí o mês de janeiro. Não sei como foi o mês para você, para mim foi um mês de altos e baixos, mas com a fé firmada no Senhor, né? Foi um mês de provisão, o Senhor nos proveu até aqui, né? Talvez não foi da forma como nós esperávamos, mas foi da forma que Deus quis que fôssemos para nós, né? E aí eu vou convidar você a abrir sua Bíblia agora em Filipenses, capítulo 3, do 12 ao 21. Esse capítulo ele fala sobre prosseguirmos para o alvo e fala assim: eu não estou querendo dizer que já consegui tudo o que quero ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo Jesus. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso, porém uma coisa eu faço: esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Todos nós que somos espiritualmente maduros devemos ter essa maneira de pensar. Porém, se alguns de vocês pensam de maneira diferente, Deus vai tornar as coisas claras para vocês. Portanto, vamos em frente, na mesma direção que temos seguido até agora. Meus irmãos, continuem a ser meus imitadores e olhem com atenção também os que vivem de acordo com o exemplo que temos dado a vocês. Já disse isso muitas vezes e agora repito chorando. Existem muitos que pela maneira de viver se tornam inimigos da mensagem da morte e de Cristo na cruz. Eles vão para a destruição no inferno, porque o Deus deles são os desejos do corpo. Eles têm orgulho daquilo que devia ser uma vergonha para eles e pensam somente nas coisas que são deste mundo. Mas nós somos cidadãos dos céus e estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que virá de lá. Ele transformará o nosso corpo fraco e mortal e fará com que fique igual ao seu corpo glorioso. Aleluia! Quem crê nessa palavra, meus irmãos? Amém. Então vamos ficar de pé, vamos iniciar o culto do Senhor orando, falando com Ele, pedindo, né, que Ele venha fazer presença neste lugar, que Ele venha também nos perdoar, porque nós sabemos que nós temos que imitar o Senhor Jesus, nós temos que ser seus imitadores, mas nós sabemos que o processo para isso também não é fácil. Então que Ele também venha nos perdoar, caso em algum momento nós venhamos a desviar do caminho, a tropeçar, né? E que Ele venha preparar esse mês de janeiro também conosco, que Ele venha falar por nós, venha nos preparar para que nós estejamos dispostos a, igual a essa palavra, estarmos avançando, a estarmos prosseguindo igual ao Cristo Jesus, porque a vitória já é certa. Nós sabemos qual é a nossa vitória: é viver lá no Teu reino, é viver na Tua glória junto a Ele, louvar e adorá-lo. A palavra de Deus nos diz que as pessoas lá em Apocalipse, né, que as pessoas louvam 24 horas, o tempo todo é um momento de louvor ao Senhor. E aqui nós estamos nos preparando para isso, para louvar a Deus. Aqui é só um ensaio. O melhor vai ser lá no céu, amém? Então vamos orar. Querido Deus, obrigada, Senhor, por este dia que o Senhor preparou para nós. Obrigado pela vida de cada um aqui, por cada família aqui, Senhor, representada, Deus.
Aqueles que estão vindo, Senhor, em Tua casa nessa noite, que estão indo para suas outras casas nessa noite, que o Senhor possa estar cuidando de tudo, guiando, protegendo. Os que não puderam estar aqui, seja por enfermidade, que o Senhor possa estar derramando o seu bálsamo de cura, seja por outras dificuldades, que o Senhor possa já estar nesse momento provendo, cuidando, protegendo. E que o Senhor possa nessa noite, ó Pai, falar aos nossos corações, seja aquilo que nós ansiamos, mas também aquilo que nós precisamos ouvir. Fica conosco, Senhor, nessa noite. Receba, ó Deus, a nossa adoração, o nosso louvor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. A palavra de Deus fala, que nós acabamos de ler, fala sobre, a vitória, que a vitória é estarmos no reino dos céus. E aí nós vamos louvar ao Senhor, dizendo para Ele que os reinos podem se abalar, mas nós continuaremos louvando a Ele. Que nós vamos abrir a nossa boca para falar com Ele, que nós vamos levantar a nossa mão para falar com Ele, porque o reino do Senhor é eterno. E é isso que nós estamos buscando no decorrer da nossa vida, no nosso prosseguir pelo reino de Deus. Amém? Se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. És o Rei. És o Senhor. Os reis se abalam. As
ofertas de todo o coração, ofertas de amor. Amém? Amém. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a ti entregar, como oferta viva em teu altar. Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a ti entregar, como oferta viva em teu altar. Esse próximo louvor que nós iremos louvar, ele é um louvor bastante conhecido, né? Ele fala, ele é um pedido ao Senhor que o Senhor venha nos sondar. Só que, ouvindo esse louvor, eu me atentei a uma parte que nós cantamos com todo fervor, né? Que é como um farol que brilha à noite. Nós estamos nos dispondo a ser um farol, e muitas vezes o farol, para ele brilhar, ele precisa estar num lugar afastado, num lugar elevado, num lugar escuro. Muitas vezes, para nós estarmos na presença do Senhor, nós vamos ter que lidar com certas dificuldades, vamos lidar com processos, às vezes ter que nos isolarmos um pouco para entender aquilo que Deus quer de nós. Às vezes nós vamos ter que viver um momento de, talvez, de escuridão, porque para que nós possamos brilhar, precisa haver uma escuridão. Quando nós dizemos que nós queremos ser flechas no alvo do Senhor, mas a flecha, ela foi moldada para ser uma flecha. A gente precisa se dispor a estar na mão de quem vai atirá-la ao alvo. E muitas vezes, quando nós somos atirados ao alvo, nós não temos noção de que alvo é esse que nós iremos alcançar. Quando nós clamamos ao Senhor e pedimos para que nós sejamos abrigo no deserto, é o abrigo no deserto, é o deserto, é um lugar isolado, um lugar seco, um lugar de sofrimento. E a gente precisa entender que às vezes, nos momentos diversos das nossas vidas, mesmo em momentos difíceis, a gente talvez vai precisar acolher alguém, a gente vai precisar ser o abrigo de alguém, mesmo que talvez nós estejamos em áreas difíceis, em momentos difíceis. Então, que hoje, quando você cantar esse louvor, você tenha essa compreensão de que nós não estamos pedindo só ao Senhor para nos sondar e para nos usar, mas que nós precisamos estar dispostos a ser usados da maneira que Ele quer que seja usado.
Nós precisamos estar dispostos, né, a sofrer a parte da escuridão, a sofrer a parte do árido, do seco, a ser desposado, colocado nas mãos dele, para que ele faça de nós aquilo que ele quer. É difícil colocar a nossa vontade de lado, o nosso querer de lado. Às vezes parecemos as nossas crianças pequenas, choramos, gritamos e clamamos aos pés do Senhor. E está tudo bem, porque Ele é o nosso Pai, porque Ele cuida de nós. Mas a gente precisa ter esse entender de que, por mais que talvez esteja difícil, por mais que esteja complicado, o Senhor está ali, Ele se faz presente ali, Ele cuida de nós. Talvez você esteja questionando que você não está ouvindo a voz do Senhor nessa fase, nesse processo da sua vida, mas Ele ainda continua ali, Ele continua com a sua presença ali. E nós vamos clamar ao Senhor esse louvor. Sonda-nos, Senhor, conhece-nos, até que nós possamos ser enchidos do Senhor, que não haja mais o nosso eu, mas seja o Senhor. Aleluia? Amém? Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me
esclarecida aqui. Os irmãos podem se assentar. Amém? Graças a paz do Pai. Graças a paz, amém? E bom, mais uma vez estarmos na casa do Senhor, né? Nesta noite, celebração. Não é aqui, não sei o que é. Qualquer coisa pega o microfone aqui, né? Mas estamos na casa do Senhor hoje, nesta noite de celebração. Na manhã de hoje nós falamos no Salmo 125 sobre a alegria de podermos confiar no agir de Deus. E nesta noite, uma noite de celebração, nós vamos trabalhar hoje, falar, a mensagem de hoje é exatamente o tema A Mesa da Ceia, o encontro com o passado, com o presente e com a eternidade. E lá em Marcos, no capítulo 14, tem aí, Marcos, ele retrata com muita clareza a última ceia de Jesus na terra. É um texto que chama bastante a nossa atenção pela riqueza de detalhes desse texto. E quando nós pensamos na ceia do Senhor, nós também falamos sobre, nós temos esse tempo para uma reflexão sobre a minha vida antes e depois da cruz. A minha vida antes e depois de ter sido aceito por Jesus Cristo. Então, nesta noite, queridos, o Senhor Jesus nos convida a essa reflexão através da palavra, da sua palavra, lá em Marcos capítulo 14, a partir do verso 12, do 12 ao 26, nós vamos ler essa palavra que traz o ensinamento que vamos usar nesta noite, que vamos refletir sobre essa nossa condição, quem éramos e o nosso estado na presença de Cristo e o que está destinado para a nossa eternidade. É interessante que esse texto, com a riqueza de detalhes que ele tem, ele fala exatamente que essa última ceia de Jesus tem uma promessa para a nossa vida na eternidade. Ele começa dizendo assim, a partir do verso 12: no primeiro dia da festa de pães sem fermento, em que os judeus matavam carneirinhos para comemorarem a Páscoa, os discípulos perguntaram a Jesus: o Senhor quer que a gente prepare o jantar da Páscoa para o Senhor. Então Jesus enviou 2 discípulos com a seguinte ordem: vá até a cidade, lá irá encontrar-se com vocês um homem que estará carregando um pote de água. Vão atrás desse homem e digam ao dono da casa em que ele entrar que o mestre manda perguntar: onde fica a sala em que eu e os meus discípulos vamos comer o jantar da Páscoa? Então ele mostrará a vocês no andar de cima uma sala grande, mobiliada e arrumada para o jantar. Preparem ali tudo para nós. E os 2 discípulos foram até a cidade e encontraram tudo como Jesus tinha dito. Então prepararam o jantar da Páscoa. Quando anoiteceu, Jesus chegou com os 12 discípulos. Enquanto estavam à mesa, no meio do jantar, ele disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Um de vocês, que está comendo comigo, vai me trair. Eles ficaram tristes, um por um começaram a perguntar: o Senhor não está achando que sou eu, está? Jesus respondeu: é um de vocês, é o que está comendo no mesmo prato que eu. Pois o Filho do Homem vai morrer da maneira como dizem as Escrituras Sagradas. Mas ai daquele que está traindo o Filho do Homem, seria melhor para ele nunca ter nascido. Enquanto estavam comendo, Jesus pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu aos seus discípulos, dizendo: peguem, isto é o meu corpo. Em seguida, pegou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois passou o cálice aos discípulos e todos beberam do vinho. Então Jesus disse: isto é o meu sangue, que é derramado em favor de muitos. O sangue que garante a aliança feita por Deus com o seu povo. Eu afirmo a vocês que isto é verdade.
Olha que promessa linda nesses dois versículos finais. Nunca mais beberei deste vinho, até o dia em que beber com vocês um vinho novo no reino de Deus. Então eles cantaram canções de louvor e foram para o monte da Oliveira. Senhor nosso Deus, Pai eterno, Pai que está nos céus, nós somos gratos, Senhor, pela oportunidade que temos de mais uma vez estarmos na Tua presença neste momento tão especial, Senhor, que é o momento da celebração da ceia. Esse momento, Senhor, em que trazemos à nossa memória o sacrifício que foi feito para que pudéssemos alcançar a salvação, para que pudéssemos ter o nosso nome escrito no livro da vida. Senhor, perdoa os nossos pecados. Continua, Senhor, falando aos nossos corações. Pai, reconhecemos a Tua grandeza, reconhecemos a Tua santidade, a Tua justiça. Reconhecemos, Senhor, que sem esse ato de tão grande amor por nós, estaríamos condenados ao inferno. Mas a Tua palavra nos revela com clareza esse plano salvífico, Senhor, que mesmo antes da fundação do mundo, o Senhor criou um plano para que nos tornássemos filhos eternos na Tua presença. Muito obrigado por tudo, eu te agradeço no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, eu quero já agradecer a presença de todos que estão aqui também, aqueles que estão nos visitando. É uma alegria muito grande para nós, como igreja do Senhor, recebermos neste lugar, tá certo? Que Deus possa abençoá-los abundantemente. E quem sabe, você que ainda não faz parte dessa igreja, se desejar fazer parte dessa igreja, já adianto que nós não somos perfeitos, mas nós estamos sendo trabalhados pelo Espírito Santo de Deus, convictos de que, como Paulo descreve em Filipenses 6, essa boa obra que um dia foi começada nas nossas vidas, ela será finalizada através de Cristo Jesus, na nossa morte, quando Ele voltar para nos buscar. Então, se você desejar, é só nos procurar depois do culto. Nós estamos aqui para isso, para acompanhar você, para estar junto com você, para chorar com você, para entender essa caminhada e falar do nome de Jesus Cristo nas nossas vidas. E esse é o nosso papel como igreja do Senhor aqui, tá? Você que é de outra cidade, se está chegando para aqui, não fala para ninguém não, para não espalhar, mas são 84 quilômetros de praias belíssimas aqui nesse lugar. Lugar maravilhoso para ficar. Mas voltamos ao que estamos aqui nesta noite para ser feito. Eu quero falar de outra coisa também. Hoje nós estamos de férias oficialmente, né, a partir de hoje até 1º de março. E a palavra é de gratidão a Deus. Gratidão porque são 11 anos, nós estamos finalizando 11 anos. Choramos muitas vezes, nos alegramos muitas vezes, comemoramos muito, mas hoje eu compartilhei com o pastor essa alegria do trabalho de Deus nas nossas vidas. Nesses 11 anos, são 2 pastores formados e atuantes nos ministérios de outra cidade, o pastor Clécio, o pastor Jorge Henrique, uma igreja emancipada e ilustrativa, uma congregação sendo edificada na Praia da Paixão com tempo próprio, né? E eu quero dizer que 122 pessoas hoje no rol membro desta igreja, sem falar aqueles que aqui estiveram, que foram alcançados e hoje estão atuando em outros campos, em outras cidades. E isso tudo para a glória de Deus. Eu quero dizer que esse trabalho não é um trabalho que se faz sozinho. É através das orações, é através da sua doação de dízimo, é através da sua doação do seu corpo, do seu sacrifício vivo para adorar o Senhor. Porque eu tenho aprendido que a obra do Senhor não é uma obra que se faz sozinho. É um conjunto, é todos, é um corpo de Cristo. Eu louvo a Deus pela vida desta igreja, de cada irmão, de cada momento que nós vivenciamos aqui. E eu aprendi que até os momentos difíceis foram glórias para as nossas vidas, porque nós aprendemos lições preciosas, fomos fortalecidos, fomos abençoados, fomos tratados, fomos curados pelo Senhor durante todo esse período. Então, é uma noite para mim de muita alegria no meu coração. Tá? A partir de amanhã eu vou estar indo pela cidade, sumindo de vez em quando, ficando com os netos. Talvez depois do dia 10 a gente tenha que ir em São Paulo, mas nada certo ainda, porque o Pai da Sol passará por uma cirurgia no dia 9. Então nos ajude também em oração quanto a isso, tá bom? Mas, no mais, o Senhor nos abençoe e nos guarde. Então, querida igreja, esta é uma noite em que nós nos reunimos mais uma vez com muita alegria no coração para celebrarmos esta ordenança do Senhor Jesus. Uma das
essa é uma das ordenanças de Jesus para a igreja, e de fato ela é um momento muito especial, é um momento que nos faz lembrar exatamente esse amor de Deus derramado em nosso favor na pessoa de Jesus Cristo. Então, para a igreja, esse é um momento especial. Há irmãos, por exemplo, que eles só vêm mais à igreja nesse momento da celebração da ceia, né? E a gente precisa também respeitar esse momento. Porém, essa celebração da ceia é um momento de reflexão, é um momento de refletirmos sobre esse ato da vida do Senhor Jesus, o seu nascimento, a sua vida entre nós na face da terra, a sua morte, mas também a sua ressurreição, o derramar do seu Espírito sobre a vida da igreja, como ele tem cuidado da igreja, cuidará da igreja, e acima de tudo, como no verso 25, uma promessa de que a última ceia de Jesus não foi a última ceia para todos nós. Ele diz que aquela foi a sua última ceia como um ser humano, mas que uma festa nova está sendo preparada no céu, um novo vinho celestial, para que todos aqueles lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, naquele dia em especial, estaremos juntos naquele lugar e aprender dessa forma. Então, estamos diante de um memorial que foi instituído pelo próprio Senhor Jesus Cristo, um ato sagrado que atravessou gerações e está ainda sendo feito e realizado nos nossos dias, né? Então, e nós devemos continuar proclamando a morte de Jesus, esse evangelho que salva até que ele venha, como Paulo escreve em Coríntios. Então, nesse capítulo 14, o evangelista Marcos, porque Marcos ele não foi um discípulo direto de Jesus, ele foi alguém escolhido para escrever este evangelho. Marcos, ele foi um discípulo talvez de Paulo, ele seguiu Paulo, ele acompanhou Paulo, ele vivenciou Paulo, ele não foi um discípulo direto de Jesus. Nós aprendemos também que os evangelhos, provavelmente esse tenha sido o primeiro evangelho escrito a respeito de Jesus Cristo de Nazaré. Lucas, Mateus e João, eles também estudam esse texto e trabalham nesse texto, né? Mas há uma similaridade muito grande entre Lucas, porque o próprio Lucas, que não conheceu Jesus pessoalmente, ele diz que ele fez um exame, ele examinou tudo que se falava a respeito de Jesus Cristo, ele entrevistou pessoas que ainda estavam vivas e ele escreveu o seu próprio evangelho. Com certeza é possível que ele tenha bebido dessa fonte Marcos. Então, Marcos, ele conduz essa última ceia de Jesus e seu discípulo. Ele nos conduz a olhar para essa ceia como discípulo de Jesus de uma maneira muito especial. Aquela noite ela foi carregada de silêncio, de significados e também de solenidade. A gente viu a conversa de Jesus na mesa, chamando a atenção, falando do significado e qual era a condição de todos eles antes da crucificação. Então, a cruz estava próxima, o sacrifício era eminente e Jesus escolheu uma mesa para revelar o plano redentor de Deus para a humanidade. Olha que coisa bonita, ele se aproximou, ele juntou aquelas pessoas em uma mesa e ali ele revelou de uma maneira mais profunda qual era o plano redentor de Deus para a humanidade. Então, a ceia nos faz refletir sobre a nossa vida antes e depois do sacrifício de Jesus. Já parou para pensar sobre isso? Na verdade, diante da mesa somos confrontados. Às vezes nós olhamos para a mesa e queremos ser confortados, mas olhando para as palavras de Jesus, diante da mesa nós somos confrontados a olhar para a nossa antiga realidade, nós os que estamos aqui hoje, mas aqueles discípulos eles estavam sendo confrontados a olharem para a sua própria realidade, né, antes do sacrifício de Jesus. E a ceia nos chama a um alinhamento com a realidade e ao mesmo tempo aponta nosso olhar para a promessa do Senhor Jesus para a eternidade, ou seja, nós precisamos olhar para a mesa, olhar para a nossa realidade, olhar para o nosso comportamento, olhar para o que nós assumimos quando fomos aceitos por Jesus Cristo, né? E como
nós estamos vivenciando essa caminhada, porque antes de sermos recebidos por Jesus, nós tínhamos uma vida totalmente descomprometida com o Evangelho, totalmente descomprometida com o reino de Deus, mesmo que fôssemos cidadãos corretos nas nossas atividades sobre a face da terra. Então, diante da mesa, nós somos confrontados. De acordo com esse texto bíblico, somos convidados a olhar para 3 realidades espirituais e muito profundas. A primeira é: na mesa está a minha condição antes da cruz. A segunda é: na mesa está a minha condição para estar na presença de Jesus. E a terceira na mesa também está a minha condição para entrar no reino dos céus. Olha que coisa bonita nesse capítulo de Marcos, porque se você ler o capítulo inteiro, são muitos versículos, mas fala da traição de Judas, fala da negação de Pedro, fala do desconforto daquelas pessoas diante de Jesus Cristo naquela mesa. Então, que o Espírito Santo nos conduza em reverência e discernimento enquanto a mensagem é ministrada aos nossos corações. Amém? Então, a primeira lição desse texto está: na mesa está a minha condição antes da cruz. Paulo descreve, não somente Paulo, eu gosto sempre de celebrar a ceia usando o capítulo 11 da carta aos Coríntios, porque Paulo fala que diante da mesa nós precisamos fazer um autoexame para não comer o pão de qualquer jeito ou de qualquer maneira. Embora seja um memorial, seja um momento de refletir sobre essa bondade de Deus em nosso favor, também é um momento sagrado, é um momento que não pode ser vivido de qualquer maneira, porque Paulo, no verso 28, ele diz que cada um deve examinar a sua própria consciência, e na sequência ele diz que muitos estão doentes e enfermos e até já morreram, porque não levaram a sério esse momento tão especial que é a mesa, é o momento de a comunhão com Jesus, nosso Senhor Jesus. Então, a primeira lição é: na mesa está a minha condição antes da cruz. Quando eu olho aqui, o verso 17 e 18 diz exatamente isso, né? O verso 17 e 18 de Marcos 14 diz assim: ao cair da tarde, nessa versão que eu tenho aqui, como foi com os 12, e enquanto comiam, disse Jesus: em verdade vos digo que um de vós, o que come comigo, há de me trair. Essa versão aqui, NTLH, fica melhor. Eu gosto dessa versão porque ela é bem direta. Enquanto estavam à mesa, no meio do jantar, ele disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Um de vocês que está comendo comigo vai me trair. Então, o primeiro movimento da ceia não é conforto, é a verdade de Deus. Jesus expõe ali a natureza daquelas pessoas que estavam sentadas com ele. Jesus, ele não romantiza o coração humano. Jesus sabe o que nós somos capazes de fazer. Jesus conhece as nossas limitações. É muito fácil dizer que eu não vou traí-lo, é muito fácil dizer que eu vou ser totalmente obediente ao chamado, mas falar e cumprir são coisas bem diferentes. Nós vimos no capítulo 14 que quando Jesus disse que naquela mesma noite ele seria preso, ele seria crucificado, que os discípulos fugiriam. Pedro foi o primeiro a dizer: olha isso, longe de mim, rapaz, o senhor não me conhece não, é mais ou menos isso. Rapaz, olha, esses 3 anos eu aprendi, eu não vou fugir, ainda que eu morra, eu vou estar contigo. E Jesus disse: Pedro, antes do galo cantar 2 vezes, você vai me negar 3 vezes. E exatamente aconteceu isso. Então, Jesus, ele sabe como é o nosso coração. Jesus sabe qual é a nossa condição nesse mundo. Ele sabe o poder que essa carne, que o nosso coração e a nossa mente tem, né? A Bíblia diz que a nossa natureza carnal, ela é capaz de abrir guerra com a natureza espiritual. Então, Jesus, ele não romantiza o coração humano. Ele sabe o que nós somos capazes de fazer, e por isso ele veio para nos salvar. Na mesa, ele revela a realidade espiritual dos que estavam sentados com ele, que muitas vezes
somos, da forma como nós estamos vivendo. Por isso que diante da mesa eu preciso olhar para essa realidade, quem eu era antes da cruz e quem eu sou a partir da cruz, da crucificação de Jesus na minha vida. Então, na mesa, ele revela a realidade espiritual dos que estão com ele. Naquela mesa havia comunhão, naquela mesa havia pessoas que andaram com Jesus por quase 3 anos. Eles estavam com o mestre, havia proximidade física uns com os outros, mas também havia fragilidade espiritual. Havia ali fragilidade espiritual, a condição humana. Ali estava Judas, o traidor. Ali estava Pedro, e ainda não sabia que ia negar Jesus. Ali estavam discípulos que, poucas horas depois, fugiram. E mesmo assim, Jesus permanece à mesa. Então isso nos ensina que antes da cruz, a humanidade estava marcada pelo pecado. Antes da cruz, a nossa fidelidade era instável. Aqueles homens, quando eles ouviram de Jesus que um deles ia trair Jesus, o que aconteceu? Demonstrou ali uma instabilidade, a falta de fé em si mesmo, a falta de compreensão do que estava acontecendo. Então, antes da cruz, nossa condição espiritual era insuficiente diante de Deus. O que é que nós podemos fazer? O que é que podíamos fazer para alcançar a salvação? Nada. A mesa revela quem somos sem a cruz. A mesa revela que sem a cruz, sem o sacrifício de Jesus, somos totalmente derrotados pelas paixões desse mundo. Que o nosso coração não é capaz de vencer o que esse mundo está nos oferecendo. Então, nós somos necessitados, somos falhos, dependentes da misericórdia e da pessoa de Jesus Cristo. Então, a mesa, ela revela a nossa necessidade. A ceia nos lembra que não chegamos a Cristo por mérito. Não foi por mérito que nós chegamos a Cristo. Não permanecemos também com Ele pela força do nosso traço e do nosso conhecimento. Efésios 2:9 diz que a salvação não é o resultado dos esforços de vocês, portanto, ninguém pode se orgulhar dela. Então, o que a palavra nos ensina é que é por Jesus. Nós não podíamos pagar pela salvação, e a nossa condição era totalmente separada de Deus, ou seja, não somos aceitos por causa do nosso desempenho espiritual, não é pela nossa dedicação no templo, não é pelo nosso ritual de celebrações. Jesus não nos chama à mesa porque somos fiéis, Ele nos chama porque Ele é fiel ao Senhor. Ele foi totalmente fiel ao seu chamado. Ele cumpriu com louvor o propósito para o qual ele veio a este mundo. Ele veio nos revelar o tão grande amor de Deus por nós. Eu não sei se você é capaz de mensurar isso. Eu não sei se você é capaz de olhar para Jesus e ser grato a Ele por reconhecer que isso foi por causa dele que você alcançou tamanha misericórdia, tamanha graça. Ou seja, antes da cruz, a nossa condição era de separados eternamente da presença de Deus. Irmãos, quando nós olhamos para o homem Adão, criado no Éden, a imagem e perfeição de Deus, Deus olhou e viu que aquele ser que ele tinha feito, a sua imagem e semelhança, era muito bom. E esse homem desobedeceu, então ele foi totalmente separado, ele não podia mais estar na presença de Deus. Ele perdeu o próprio brilho da glória de Deus com o qual ele era revestido. Ele se viu desnudo dessa glória, e aí então ele é colocado nesse mundo que nós estamos hoje. E de lá para cá, irmão, para você comparar isso, você já teve que fazer uma cheque de um documento, não sai igual o original. Agora você imagina tirar uma cópia da cópia e ficar repetindo essa cópia da cópia, da cópia, da cópia. Imagine a perfeição quando chegar na 100ª cópia. Então, o que a gente olha depois do pecado adâmico é que o mundo entrou
no caos, transformando-se cada vez mais num abismo sem volta. E a palavra de Deus, em nenhum momento, nos apresenta que este mundo será restaurado. Será restaurado. A restauração são das pessoas que se rendem a Cristo, que ouvem o Evangelho, que se entrega completamente ao Senhor e que permite que, através do Espírito Santo de Deus, essa pessoa seja trabalhada, aperfeiçoada para viver conforme a vontade do Senhor. A restauração são de pessoas. O mundo será totalmente destruído. A palavra de Deus, na carta de Pedro, diz que ela será totalmente desintegrada. Nada ficará. Então, antes da cruz, a nossa condição era de separação eterna. A mesa nos confronta com essa verdade, para que nunca nos esqueçamos de onde fomos tirados. Eu sei que algumas pessoas gostam de falar os seus testemunhos e contar dos lugares por onde elas passaram. Parece que alguns gostam muito daqueles testemunhos de pessoas que foram drogadas, que se prostituíram, que usavam drogas, que matavam. Mas eu quero dizer para você que simplesmente mudando esta realidade, deixando de praticar essas coisas, se tornando um bom cidadão, você não se tornará apto para entrar no céu. O que o texto diz é que somente por Jesus, quando recebemos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, é que ganhamos o direito de viver a vida eterna. Então a segunda lição desse ponto é que na mesa também está a minha condição para estar na presença de Deus. É bonito quando nós ouvimos algumas pessoas dizerem o seguinte: pastor, mas agora eu tenho livre acesso a Deus, porque o véu se rasgou de alto para baixo, me dando o direito de estar na presença de Deus. Não é bem assim. Você não compreendeu direito a situação, porque naquela época, quando alguém cometia um pecado, sangue era derramado, um animal seria morto, o preço era pago com alimentos ou com alguma forma. O sacerdote, por exemplo, olhava para aquele carneiro, ele não examinava o pecador, ele nem queria saber muitas vezes qual foi o pecado que aquele homem cometeu com aquela mulher. Ele examinava a oferta, se a oferta era perfeita, se a oferta não tinha defeito, se aquele carneiro era sadio, se aquele carneiro não tinha mistura de cores. Daí então, olhando para aquele carneiro perfeito, então ele era sacrificado e a pessoa voltava para casa livre. Agora, o texto, esse romper do véu, claro que você agora tem livre acesso a Deus, mas não como o pecado que você carrega. É preciso que o seu pecado seja lavado pelo sangue do Cordeiro. Nenhum pecador pode estar na presença de Deus sem que antes tenha passado pelo sangue do Cordeiro de Deus. E agora é o sangue de Jesus. O verso 22 do capítulo 14, falando sobre a minha condição para estar na presença de Jesus, porque o Jesus de Nazaré é o Deus em pessoa na nossa presença na terra, né? Diz que enquanto estava comendo, Jesus pegou o pão e deu graças a Deus, depois partiu o pão, deu aos discípulos dizendo: pegue, isto é o meu corpo. Em seguida, pegou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois passou o cálice aos seus discípulos e todos beberam do vinho. Então Jesus disse: isto é o meu sangue. Olha que coisa bonita nesse versículo. Que é derramado em favor de muitos. E olha a sequência: o sangue que garante a aliança feita por Deus com o seu povo. Olha que a salvação parte do próprio Deus, a aliança parte do próprio Deus. Segundo a segunda carta de Coríntios, capítulo 4, verso 4, Paulo diz que o Deus desse século, Satanás, ele cegou a mente, o entendimento das pessoas,
para que as pessoas não, para que as pessoas não pudessem enxergar essa verdade que liberta e salva. Eles não podem crer, pois o Deus, letra minúscula ali, né? O Deus deste mundo, outra versão vai ser bem clara, Satanás, conservou a mente deles na escuridão. Ele, Satanás, não os deixa ver a luz que brilha sobre eles. A luz que vem da boa notícia, o Evangelho, né, a respeito da glória de Cristo, o qual nos mostra como Deus realmente é. Então, a única forma de alguém reconhecer que é pecador e que tem direito agora, por meio de Jesus Cristo, a alcançar a salvação, é tendo a sua mente aberta pelo Espírito Santo de Deus. E olha como isso acontece. Lucas 24, 44, só para a gente ver esses processos, como o Espírito Santo age. Depois disso, enquanto eu ainda estava com vocês, eu disse que tinha de acontecer tudo que estava escrito a meu respeito na lei. Nesse texto aqui, Jesus já estava ressurreto, já tinha passado pela ressurreição, estava entre eles. Vai Moisés, nos livros dos profetas e nos salmos. Jesus está falando da palavra de Deus, que tudo sobre eles estava escrito na palavra de Deus. Então Jesus abriu a mente deles para que eles entendessem as Escrituras Sagradas. Lá em Atos 16 também tem um texto como esse, que Lídia, uma mulher temente a Deus, que adorava, que servia ao Senhor, que tinha temor de Deus. Enquanto elas estavam orando ali na beira do rio, veio então o Espírito e abriu a mente dela para entender a verdade. Então o que nós aprendemos aqui, irmãos, é que a minha condição para estar na presença de Jesus é permitindo que o Espírito Santo me revele, me traga a minha mente, a minha condição de pecador, que eu me arrependa dos meus pecados e então me entregue completamente ao Senhor Jesus, permitindo então que os meus pecados sejam lavados pelo seu sangue. Aqui, no segundo ponto, a mesa muda completamente o foco. O primeiro ponto mostra a minha realidade antes e depois de Jesus. Agora, me faz pensar na condição para permanecer na presença de Jesus. Agora, não se trata mais da condição do homem, trata-se agora da minha condição, daquilo que porventura eu posso. Agora não se trata mais da condição do homem, da minha condição como homem, daquilo que porventura eu pudesse acreditar e doar ou fazer para alcançar a salvação. Então, o pão é partido na mesa, o cálice é apresentado e uma nova aliança é anunciada. A condição para estar na presença de Jesus não é perfeição, é redenção. E eu fiz uma pergunta agora de tarde, quando estava estudando, para só o que é redenção? Às vezes, você pode confundir, aliás, não confunda redenção com remissão. Redenção não é um ajuste moral do ser humano. Por exemplo, eu era pecador, eu roubava, eu mentia, agora eu resolvi mudar de vida, eu agora quero ser um homem correto dentro da sociedade, um homem direito. Não é isso. Esse alinhamento moral não vai colocar você no reino de Deus. Então, não é um esforço religioso para se aproximar de Deus agora, eu vou me dedicar mais ao Senhor, não vou perder um culto, vou estar lá todos os dias, eu quero estar lá, eu vou ofertar na casa do Senhor, eu vou me dedicar, eu vou ser um homem totalmente entregue ao serviço do reino de Deus. Não é isso também. A redenção é uma obra divina, eterna, e o seu propósito é perfeito em sua execução, ou seja, é uma obra divina, perfeita, completa, de uma vez por todas. Ou seja, desde a queda, o homem se encontra separado de Deus, incapaz de, por ele mesmo, restaurar essa comunhão que foi perdida. Então o pecado não apenas feriu a humanidade, ele esvaziou essa humanidade. O ser humano se tornou uma pessoa vazia, sem o Espírito Santo de Deus. Por isso, a redenção exigia não apenas o perdão, mas uma substituição. Alguma coisa, agora que você se tornou uma pessoa imperfeita por conta dos pecados,
você não é digno de pagar o preço, então alguma coisa que tenha as mesmas características de perfeição de Deus precisava estar no nosso lugar. Então, em Cristo Jesus, Deus mesmo entra na história humana. Então, aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, na cruz, Jesus assume a nossa culpa. Isaías, ele vai dizer que ele foi esmagado, ele foi moído, né? As nossas transgressões, por causa das nossas transgressões, ele foi moído, ele foi traspassado naquela cruz. Então, Jesus carrega a nossa condenação. E hoje eu estava lendo aquela parte do Getsemane, quando Jesus chama os discípulos para estar em oração com ele, e depois ele fala que o coração dele se angustia por conta do que ele estava para vivenciar. E na cruz, enquanto ele é crucificado, ele diz assim para Deus: Pai, por que me desamparaste? Irmãos, é como se agora os nossos pecados, na pessoa de Jesus, enojasse o coração de Deus, a mente de Deus, as narinas de Deus. Jesus ele se sente abandonado pelo próprio Pai por conta dos nossos pecados naquela cruz. Então, para que fôssemos feitos justiça de Deus. Então, na cruz, Jesus assume a nossa culpa, carrega a nossa condenação, satisfaz plenamente a justiça divina, a vontade de Deus. Então, seu sangue não apenas cobre o pecado, remove o pecado. Seu sacrifício não é temporário, é definitivo. No passado, antes dele ser crucificado, as pessoas levavam animais quase todos os dias, todas as semanas, para serem sacrificados, para que os seus pecados fossem perdoados. E ainda no mês 10 do calendário hebreu, eles tinham uma data especial para fazer um culto, né, de consagração e de perdão por toda a nação de Israel. Então, a crucificação de Jesus, o ato do sacrifício de Jesus, o sangue dele naquela cruz, é o de uma vez por todas. Você não precisa mais fazer coisa alguma. Você não precisa ser batizado de novo, você não precisa pagar promessas, você não precisa mais fazer nada, porque o sangue de Jesus é suficiente. O pão ele declara diante do pão na mão: meu corpo que será entregue por vocês. O cálice declara: meu sangue será derramado por vocês. Então a mesa ensina que estamos na presença de Jesus Cristo pelo sacrifício que Ele fez por nós, e não por qualquer mérito nosso. Então permanecemos na presença de Deus pela graça que foi derramada sobre nós. Somos sustentados pela aliança firmada no sangue pelo próprio Deus antes da fundação do mundo. Então não é a ausência de falhas que me mantém na mesa, não é a minha perfeição que me faz permanecer na mesa. É o amor de Deus, é a sua graça maravilhosa, é o sangue que foi derramado naquela cruz. Então a ceia nos chama a uma autoavaliação reverente, consciente, olhando para... Eu não sei se você consegue mensurar a realidade do inferno. Jesus fala muito mais sobre a realidade do inferno do que sobre o céu. Quando olhamos para as Escrituras Sagradas, e não é para pôr medo, não, é para dizer que é uma realidade, é para dizer que é um lugar que nem foi preparado para nós, os seres humanos, foi para os anjos que caíram, que pecaram, mas ali também será lançado todos aqueles que recusarem o Evangelho de Cristo Jesus, que recusarem a viver na presença de Deus. E viver na presença de Deus merece essa autoavaliação. Não para nos afastar, mas para nos aproximar com discernimento e humildade. Às vezes, quando estamos servindo aqui no pão, nós pedimos, nesse momento especial, façam uma reflexão. Vê se você fez alguma coisa que pudesse lhe tornar
indigno de participar desse momento tão especial. E tem algumas pessoas que abrem mão de participar da ceia. Olha, se na sua mente veio algo, se o Espírito Santo sondou seu coração e trouxe à sua mente algo que pudesse envergonhar você, esse é o momento exato para você confessar o seu pecado ao Senhor, não a mim, não a outra pessoa, mas ao próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque a Bíblia diz que quando confessamos a Ele os nossos pecados, Ele é fiel e justo para lançá-los no mar do esquecimento. Então não deixe de participar da mesa do Senhor se você, diante de uma análise assim, se encontrar indigno. Porque quem participa dignamente confia em Cristo. Se você deixa de participar, porque se você se vê indigno, você não está confiando em Cristo Jesus. Você está confiando em você mesmo. Estar na presença de Jesus é um privilégio comprado pela cruz. A cruz, na cruz foi pago um preço. Colossenses 2,14 vai dizer que um preço foi pago, que a cédula de pecado que pesava contra nós foi cravada naquela cruz para que nos tornássemos filhos de Deus, e anulou a conta da nossa dívida com os seus regulamentos que nós éramos obrigados a obedecer. Ele acabou com essa conta pegando lá na cruz. Irmãos, todos os nossos pecados, do passado, do presente e do futuro. Às vezes nós ouvimos alguns dizer, mas eu sou pecador, eu sou miserável pecador. Não, irmão. Você é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Você é um santo, você é um filho de Deus. Pecar agora não vai tirar a tua salvação. Esse pecado que você comete agora, João deixa muito claro. Filhinhos, eu digo isso para que não pequeis, mas se porventura alguém pecar, temos diante de Deus um advogado, Jesus Cristo, que nos absolverá, que nos guardará, que nos salvará. Então, estar na presença de Jesus é um privilégio comprado pela cruz. Não é um direito conquistado pelas suas obras. Foi pago um preço para que você pudesse ter o seu nome escrito no livro da vida. Terceira e última lição desse texto, na mesa também está a minha condição para entrar no céu. Olha que coisa bonita, no verso 25 de Marcos 14, Jesus ele afirma, ele nos dá uma certeza, ele é categórico, ele afirma como verdade, ele diz, eu afirmo a vocês que isto é verdade, nunca mais beberei deste vinho até o dia em que beber com vocês um vinho novo no reino de Deus. Nesse versículo tem uma promessa de que a eternidade é uma realidade, que Ele voltará para nos buscar, como está escrito em Tessalonicenses, que a nossa passagem pela terra é momentânea, é como um abrir e fechar de olhos, como nós podemos dizer isso. A própria Bíblia diz que é como uma neblina que passa logo. Então, mais um dia estaremos todos na presença de Deus, claro, os lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Sinto muito se você ainda não entendeu essa mensagem e se você ainda não se rendeu a Jesus. Aqui Jesus levanta os nossos olhos para além do Calvário, para além da crucificação. Ele nos faz olhar para o futuro. A ceia não termina na cruz, ele aponta para o reino eterno. Ele aponta para o reino eterno. Jesus fala de um dia futuro, de uma restauração plena, um dia de comunhão perfeita nos céus com Ele presente. Então a ceia anuncia que Cristo morreu, que Cristo ressuscitou, mas que Cristo voltará. Então isso não deve ficar de fora da nossa administração. A condição para entrar no céu não é a minha religiosidade, é a aliança que foi feita por Deus com o seu povo pelo sangue de Jesus. Quem participa da ceia com fé pode declarar: eu pertenço a Cristo, eu fui lavado pelo sangue, a minha esperança não está neste mundo. A ceia é o ensaio para a eternidade.
eternidade. É um vislumbre da grande mesa celestial, onde não haverá dor, nem pecado, nem separação. Eu não sei qual é a tua condição nesta noite, mas nesse momento de celebração, nós temos aqui um chamado. E se você ainda não aceitou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, você tem um tempo para refletir sobre isso. Você tem aí um tempo para pensar: por que você tem vindo a este lugar? O que te faz estar aqui nesse lugar? Você de fato já se rendeu a Jesus Cristo? Você compreendeu qual é o motivo dele ter vindo à terra, dele ter de viver num corpo carnal como o meu e o seu, sendo tentado, abrindo mão da sua glória, para dar a você a chance da salvação? E olhar para a mesa é entender que somente enquanto estamos vivos é que, vivendo nessa terra ainda, é que podemos tomar essa decisão. Nós vamos estar distribuindo os elementos da ceia, e eu vou pedir para você que vai participar da ceia para ficar de pé, para que os diáconos possam chegar até você com os elementos da ceia. Quem pode participar da ceia do Senhor? Todos aqueles que já se renderam ao Senhor Jesus Cristo, que já foram batizados e que estão em comunhão com a sua igreja. Nós vamos cantar um louvor que canta exatamente essa mensagem que eu falei aqui. E enquanto os elementos da ceia chegam até você, você vai segurá-los em suas mãos, e nós vamos ter um momento para orarmos, pedindo perdão ao nosso Senhor Salvador. E você que ainda não se rendeu a Jesus, pense sobre isso, pense sobre tudo aquilo que você tem vivido. Eu quero dizer para você que não há uma promessa de que você não passará por dificuldades, de que você não passará por lutas. Eu acredito que, dependendo da forma como você tem olhado para esse mundo, você sofrerá um pouco mais, mas será totalmente consolado e confortado pelo Espírito Santo de Deus. E você será trabalhado e preparado para viver a eternidade. Então nós vamos cantar esse louvor até que os elementos da ceia cheguem até você, e depois a gente continua ministrando esse momento especial. Na cruz estava condenado, eu carregava o peso do pecado, até que Deus me concedeu a chance de ser regenerado.
quando o apóstolo Paulo fala dessa realidade que nós precisamos, né, como servos do Senhor, estar atento a esse momento tão especial. No capítulo 11, no verso 28, o apóstolo Paulo ele pede que examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir, quem come e bebe sem discernir, que é o corpo de Cristo, está. Vou botar aqui. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E o verso 30 ele diz: eis a razão, porque há entre nós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Então, nesse momento em especial, você, com os elementos na mão, você vai fazer a sua oração. Você tem aquele momento, seu Deus, você tem aquele momento só você e Deus. Nós aprendemos aqui que a melhor oração e a oração mais eficaz é a sua oração. Então, feche os seus olhos. O André vai continuar. Você já está perdido. Você vai continuar ministrando. Você vai orar. Peça ao Senhor que através do Espírito Santo de Deus possa sondar o seu coração, ver se durante esta semana, se durante estes dias, alguma coisa vivida, tocada ou experienciada por você pudesse ser um momento, ser um desprazer estar na mesa do Senhor. E você mesmo vai pedir ao Senhor, como eu vou fazer também. Senhor Deus, Pai que está no céu, eu sou teu filho também, sou teu servo. Senhor, eu não sou diferente de nenhum dos teus filhos. Eu reconheço, Senhor, que tem uma natureza que também é tendenciosa ao pecado. E nesse momento, Senhor, eu te peço em nome de Jesus, perdoa os meus pecados, perdoa, Senhor. Perdoa, Senhor, as minhas falhas, perdoa, Senhor. Perdoa a maneira como eu tenho, porventura, provocado tristeza ao teu coração. Eu te peço em nome de Jesus, pelo sangue que foi derramado naquela cruz, o Senhor perdoa os nossos pecados. Perdoa-nos como igreja do Senhor. Perdoa-nos como povo do Senhor. Perdoa-nos para que esse momento, Senhor, de reflexão seja também especial nas nossas vidas, para que não venhamos a ser condenados, como o apóstolo Paulo coloca aqui em sua carta. Seja um momento de alegria também nos nossos corações, na esperança de que o Senhor também está se alegrando com a nossa participação nesta noite. É em nome de Jesus que eu oro agradecendo. E depois, Paulo, no verso 23, ele diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazer isso em memória de mim. Então, com o elemento do pão na mão, nós vamos orar mais uma vez, agradecendo a Deus por este privilégio que é estar na mesa com Ele. Amado Deus, Pai que está no céu, te damos graças por este pão que representa, Senhor, teu corpo que foi dado em nosso favor. Nós somos gratos por este ato de
tão grande amor pelas nossas vidas. Porque agora, Senhor, na mesa, nós sabemos qual era a nossa condição antes da cruz, e qual é a nossa condição para estar na Tua presença, e qual é a nossa condição para participarmos daquela ceia que o Senhor nos espera na eternidade. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Participemos do corpo de Cristo, representado neste nome. E na sequência, o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Amado Deus, Pai que está nos céus, te damos graças por este elemento em nossas mãos que representa o Teu sangue que foi derramado naquela cruz para que os nossos pecados fossem perdoados. Senhor, a nossa palavra é de gratidão. Que o Senhor continue nos abençoando, derramando da Tua graça e da Tua sabedoria sobre as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, por este ato de bondade, justiça e misericórdia em nosso favor. Somos gratos, em nome de Jesus. Amém. Então participemos do cálice que representa o sangue de Jesus. De manhã Jefferson não ia ficar aqui, cantou parabéns, mas vamos cantar de novo. Tem mais alguém aniversariando, né? Por favor, né? Aniversário de casamento. Pode vir para cá que a gente vai orar também. Vamos agradecer, né? Pode subir para cá, gente. Vamos cantar. Vamos abençoar comigo? A bênção do Senhor seja sobre nós. Nós nos abençoamos em nome do Senhor Jesus. Amado Deus, Pai que está nos céus, te dou graças por estas vidas, Senhor. Pai, que elas possam continuar sendo cuidadas e guardadas por Ti. Que o Senhor possa permitir que esta data se repita, Senhor, por muitos e muitos anos na vida das pessoas. Que os seus sonhos, os projetos, que o Senhor mesmo tem colocado no coração das suas filhas possam ser concretizados em nome de Jesus. Amém? Vamos tentar para bem agora?
que Deus possa falar aos nossos corações e durante essa semana sejamos faróis, sejamos abrigos, sejamos flechas e sejamos também pontes sobre a vida daqueles que precisam conhecer Jesus. Amém? Se você quiser também deixar seu lugar, nós vamos falar com você aqui durante o momento. Tá bom? Vamos fazer esse momento de oração. Pai, aqueles que um dia estiveram no teu altar e que agora estão distantes
te adorar neste lugar. Nós também pedimos, meu Senhor, Deus e Salvador, pelas famílias que ainda não estão completas no teu altar, pelos lares que ainda falta conversão de esposos, de esposas, Senhor. Nós sabemos que é o teu Espírito que revela a necessidade de salvação, que faz com que o homem reconheça-se pecador e dependente da tua graça. E nesta noite nós pedimos ao Senhor para que o teu Espírito Santo, Senhor, possa ir de encontro a esses corações, para que esses corações sejam totalmente entregues ao Senhor, para que cada lar possa dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. E nesta noite, Senhor, eu te peço também por aqueles que estão enfermos. Senhor, nosso irmão Luiz se encontra também com a enfermidade, precisa de um processo cirúrgico, não sei, mas o Senhor sabe o motivo. O nosso irmão Jair, o nosso irmão Euclides, Pai, eu te peço pelo meu sogro Antônio Sertório, que passará por uma cirurgia no dia 9. Nós estamos pedindo que o Senhor entre com as providências necessárias, que o Senhor supra todas as necessidades. Mas, Senhor, nosso desejo maior é que o seu coração seja aberto para que ele venha receber Jesus, para que ele venha entender que a salvação é por meio de Jesus Cristo, para que ele venha entender que temos uma vida eterna para viver nos céus. E nós te pedimos, Senhor, por esta cidade. Senhor, quantas pessoas que vivem dispersas, que não reconhecem o Senhor como o Senhor de suas vidas, que teimam em viver de qualquer maneira. Deus, quantas pessoas estão dominadas pelos vícios. Senhor, quantas pessoas que estão pensando em dar cabo da própria vida, porque não reconhecem o Senhor como Salvador, que o Senhor tem a solução, que o Senhor Todo-Poderoso. Nos abençoa como família, Senhor. Nos dê palavra de vida eterna. Nos ensina, Senhor, a ser ponte nos relacionamentos dessas pessoas com o Senhor. Nos ensina, Senhor, a ter uma palavra que evade como flecha aos corações que precisam conhecer Jesus. Senhor, que possamos ser abrigo para aqueles que precisam conhecer o Senhor, que precisam experimentar a tua bondade e a tua misericórdia. Que sejamos, meu Pai, faróis para que as pessoas venham a este lugar, para que as pessoas venham conhecer Jesus, para que as pessoas venham ver Jesus nas nossas vidas. E nós sabemos que somente o Senhor pode fazer isso em nossas vidas. E que esta semana, o Senhor, seja uma semana de paz, que seja uma semana de oportunidades também, que seja uma semana de vitória, que seja uma semana de crescimento espiritual e amadurecimento. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Muito obrigado pelas bênçãos que já foram derramadas. Muito obrigado, Senhor, porque hoje ou esse mês completamos mais um ano de vida neste lugar, vivendo e ministrando a tua graça. Sabemos que falhamos algumas vezes, sabemos que fomos conduzidos pelo Senhor em todos os momentos, juntamente com esta igreja, a cumprir o teu propósito neste lugar. Muito obrigado, Senhor, pelas pessoas que têm orado pela minha vida, que têm orado pela minha esposa, que têm orado pelos meus filhos, porque, Senhor, estas bênçãos têm chegado à minha casa. E eu sei que não é fruto apenas das minhas orações, mas que o Senhor possa retribuir muitas vezes mais na vida de cada um destes que tem se prostrado em oração pelas nossas vidas. E que esta igreja, Senhor, continue sendo uma agência de salvação, que continue sendo uma porta dos céus aberta neste lugar, para que mais pessoas possam conhecer Jesus. Muito obrigado pelos dízimos e pelas ofertas que os teus filhos têm depositado neste lugar. Nos ajuda, Senhor, a enviar os campos missionários, a aplicar a tua obra neste lugar. Abençoa, Senhor, aqueles que mesmo distantes também têm contribuído para que esta obra possa permanecer nesta cidade. Nós louvamos e engrandecemos, porque nós reconhecemos que o Senhor é o Senhor sobre as nossas vidas. Muito obrigado por tudo. Eu oro agradecido no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Graças a Deus por tudo, né? E que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai,
e que as consolações do Espírito Santo de Deus continuem sendo ministradas sobre as nossas vidas e sobre toda a igreja do Senhor espalhada por toda a face da terra. Amém? Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Volte mais vezes. Irmã nos desceu, né? Aquela foto acho que é de 2019, uma foto que eu achei hoje no celular. Obrigado a vocês todos que têm estado aqui. Obrigado, irmã. Deus abençoe. Irmã Marta, muito obrigado. Valdir, muito obrigado também pela presença e os demais irmãos em Cristo Jesus.